Paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós, por iniciativa do nosso pastor-presidente, João Adair Ferreira, e do superintendente da EBD, pastor Josué Melo, estamos dando continuidade às nossas lições dominicais aqui pelo YouTube. Inclusive, agora é o momento de você se inscrever no nosso canal e compartilhar o link desse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada por todo esse mundo. Porque apesar de os nossos templos estarem fechados, a Igreja do Senhor nunca fecha. Hoje nós estamos estudando a lição de número 2 e temos o privilégio de contar com dois mestres do nosso quadro de professores da Catedral, pastor Paulo Martins e pastor Ocimar. A paz do Senhor, pastor Paulo Martins. Graça, misericórdia e paz seja sobre a sua vida, pastor Ed, pastor Ocimar. É um grande privilégio estar aqui e poder compartilhar da augusta, da sublime, da inexorável palavra do Senhor nessa manhã. Tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada nessa aula de hoje. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Ocimar, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical online. Paz do Senhor, pastor Abert, pastor Paulo Martins, e você que está nos assistindo nesta manhã. Com certeza será uma aula edificada para cada um de nós e também emocionante, que possamos prosseguir no dia de hoje com essa lição e agradecemos já de antemão por esse privilégio de estarmos aqui, pelo pastor presidente ter nos confiado essa oportunidade. Glória a Deus. Como os irmãos já bem sabem, nós estamos estudando nesse trimestre o livro dos Salmos, com a nossa revista Betel Dominical, cujo tema é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. A nossa lição de número 1 também se encontra disponível aqui no nosso canal. Você pode muito bem acessá-la quando você quiser. Hoje o nosso tema, assim como todos os outros, é muito importante. Jesus Cristo e missões nos Salmos. A lição de número 2, que nós estamos estudando hoje, no dia 12 de abril de 2020. Aí na sua revista você pode acompanhar conosco o texto áureo que diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, 1. E a nossa verdade aplicada diz o seguinte: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos, para que todos o adorem. Os nossos objetivos da lição também você pode ler aí, que são os seguintes: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. O nosso texto de referência são 3, o Salmo de número 2, de número 22 e o de número 110. O Salmo de número 2 diz o seguinte: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, versículo 27, verso 27, diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. E por fim, o Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, continue conosco, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor, sempre edificante, viva e eficaz, te alcançará nesta manhã. Vamos iniciar essa lição elevando-nos a Deus em oração com o pastor Ocimar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nos encontramos neste momento para te adorar em espírito e em verdade, para louvar o teu santo nome, ó Deus. E neste momento no qual nós voltamos o nosso pensamento para a tua palavra, ó Deus, no qual tudo aquilo que será dito nesta manhã, que no qual o Senhor venha nos dirigir, direcionar as nossas palavras, ó Deus querido. Que este ouvinte também que esteja neste momento possa também sentir o que nós estamos sentindo aqui por meio do teu Espírito Santo. Nos dirija neste momento, ser com cada um de nós, ó Pai querido, com o pastor Abert, com o pastor Paulo Martins e conosco nesta manhã. Assim nós choramos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Amém.
Queridos irmãos, então, de posse da sua revista e da palavra do Senhor, vamos então à nossa lição de número 2, em que nós estudaremos, inclusive, os Salmos messiânicos. Pastores, parece que o livro dos Salmos tem um carinho especial, da maioria das pessoas. O que vocês acham disso? O livro de Salmos, ele traz muita compreensão e é um momento devocional para cada um de nós. Quem de nós aqui, como passamos por problemas de angústia, problemas de sofrimento e problemas de, pode ser uma alegria. Verdade. Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, ele é um ponto crucial para nós. Nós, Paulo Martins. O livro de Salmos é sempre o livro que nos completa, independente do momento que você esteja vivendo. Você sempre vai encontrar uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda, uma palavra que vai fazer você avançar e uma palavra que vai dizer, ei, fica tranquilo, porque a bênção vai chegar. Então, pastor Simar, você está certo, tá? O livro de Salmo, ele é uma bênção para nós. Uma bênção. E nós temos o privilégio de, durante todo esse trimestre, meditar nos ensinamentos do livro de Salmos. Inclusive, pastores, parece-me que Lutero, o grande reformador, disse que os Salmos são como a Bíblia em miniatura. Logo, nós temos diversos temas no livro dos Salmos e hoje nós vamos trabalhar principalmente os Salmos messiânicos, que correspondem ao nosso tópico 1, profecias nos Salmos messiânicos. É isso mesmo, pastor Paulo? Amém. Glória a Deus. Bem, eu gostaria de começar essa aula trazendo à nossa memória o que as Escrituras nos dizem sobre Jesus, principalmente nos 5 primeiros salmos da Bíblia. No salmo de número 1, ele é aquele que conhece o caminho do justo, ou seja, Jesus conhece o nosso caminhar. Ele conhece quem nós somos, ele conhece o nosso dia a dia, ele conhece a nossa vida. No salmo de número 2, o que me chama a atenção é que ele é o ungido do Senhor. Ou seja, ninguém poderia ocupar esse lugar. Ele é ungido do Senhor. É aquele que depois vai pagar um preço por nós. No Salmo de número 3, ele é aquele que foi perseguido e maltratado em nosso lugar. Olha, essa perseguição era para nós, esse maltrato era para nós, mas ele foi perseguido e maltratado em nosso lugar. No Salmo de número 4, a Bíblia diz que ele é aquele que separou para si o que lhe é querido. E ele o ouvirá quando esse a ele clamar. Ou seja, coisa boa, nós somos queridos do Senhor, você é querido de Deus. E quando você ora, quando você busca Ele, melhor, Ele ouve e atende você. No Salmo de número 5, ele é aquele que abençoa o justo e vai circundá-lo da sua benevolência como um escudo. Ou seja, Jesus é a nossa maior defesa. Jesus é aquele que está conosco em todos os momentos. O que vemos então no início deste livro fabuloso é que Jesus ele é ungido de Deus e sendo ele também aquele que conhece os nossos caminhos, aquele que foi perseguido em nosso lugar, aquele que ouve o nosso clamor e aquele que como um escudo nos defende com sua benevolência. E mais, aleluia, ele é aquele que está sempre conosco e nos defende. É sobre esse Jesus, o Jesus dos Salmos, que nós vamos falar. O assunto do nosso tópico 1, ele diz assim, profecias nos Salmos messiânicos. Item 1.1, a revolta do povo contra o ungido de Deus. Meus amados, o Salmo de número 2, ele começa com a seguinte indagação, que me chama a atenção. Até na nossa revista, ela fala sobre isso. Diz assim, por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar, ela significa enfurecer-se, revoltar-se. E essa revolta, ela não ficou só nos dias de Jesus, com a sua crucificação, com a sua morte, mas ela se estendeu sobre a igreja, que é o seu corpo. E se estendeu ao longo dos anos. Se lermos, por exemplo, o livro dos mártires, alguém talvez já tenha oportunidade de ler, parece que aquele livro pinga sangue, porque o negócio é feio, tá? Verdade. Nós veremos que esse ódio perseguiu a igreja ao longo de toda a história, tá? E mesmo nos dias que nós temos vivido, tá? Nós temos visto uma revolta muito grande contra a família. Nós temos visto e vivido no nosso dia uma revolta contra a ética cristã, contra os valores que defendemos e, obviamente, contra a igreja e contra Cristo.
Não vou muito longe, não. O carnaval deste ano no Rio de Janeiro e as manifestações dos homossexuais são exemplos bem claros do que eu estou dizendo, onde tais pessoas escarneceram de Cristo de forma agressiva e desdenhosa. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui, não se iluda, tá? Mas o farisaísmo do passado está bem vivo nas pessoas nos dias de hoje. E se tivessem a chance, eles também nos colocariam na cruz, assim como colocaram Jesus. Tá? Indo mais adiante, tá? Uma coisa que me chama a atenção e o que mais me impressiona é que mesmo aqueles que escarnecem de Cristo, que escarnecem do seu corpo, que é a igreja, se essas pessoas, olha a coisa boa, se arrependerem, tá? Se se arrependerem dos seus pecados, elas serão alcançadas pela misericórdia. E por que Jesus faz isso? Tá? Porque desde a criação, o propósito e o plano de Deus para a humanidade foi desvirtuado pelo pecado. Deus tinha um projeto. Qual era o projeto? O projeto é que o homem seguisse nessa direção. Mas quando o pecado entrou no mundo, tá, o pecado levou o homem para essa direção, ou seja, uma direção completamente diferente. Pense nisso aqui. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós estaríamos andando em outra direção. Nós viveríamos uma vida extraordinária, uma vida plena na presença de Deus. Até mesmo porque, pela viração do dia, todos os dias, Deus passava ali pelo paraíso. Imagine, irmão, como é que não seria a nossa mente, como é que não seria o nosso conhecimento, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus? Eu não consigo imaginar, mas eu sei como vai ser na glória, porque eu acho que na glória nós vamos viver essa coisa extraordinária. Então, Deus não criou ninguém para ser assassino, Deus não criou ninguém para ser ladrão, homossexual, pedófilo, traficante ou qualquer coisa dessa natureza. Pelo contrário, Deus nos criou para termos intimidade, comunhão, para vivermos em sua presença, para sermos felizes. Esse foi o propósito original de Deus. O mundo, tá, que conhecemos e vivemos hoje, mas nem de longe se compara ao mundo que Deus planejou para nós. E é por isso que está escrito lá em 1 Coríntios 2 e versículo 9, algo que me chama a atenção. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, tem uma boa notícia para você. Deus tem coisa boa reservada para você. Não só nesse tempo, mas principalmente na eternidade. Aleluia. Entretanto, tá, no contexto atual, tá, é notória a revolta de governos, de grupos, tá, e de comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos, nós temos vivido, infelizmente, isso. A morte e a tortura de missionários que estão no campo, tá, são exemplos claros da revolta contra Cristo. E por que isso tem acontecido e vai, infelizmente, continuar acontecendo? É porque o brilho, tá, da luz incomoda. Ei, há um brilho em você que incomoda o mundo. A sua ética, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida, os seus princípios de verdade incomodam o mundo. As pessoas não conseguem viver aquilo que Jesus nos chamou para viver. Então elas têm raiva do cristão. Por quê? Porque o cristão é ético, porque o cristão vive verdade, porque o cristão pratica a verdade, porque o cristão ama a esposa, porque o cristão é fiel à esposa, porque o cristão é fiel à família. Então essas coisas fazem com que o mundo nos odeia. Mas deixa o mundo te odiar, porque Jesus te ama. Amém. A continuação, o assunto 1.2, eu acho que chama a minha atenção, porque fala sobre o triunfo do Filho de Deus. Tá? O Salmo de número 2, meus amados, ele é, por assim dizer, notadamente um salmo escatológico, pois trata de vários momentos vividos por Israel, por Cristo e pela igreja. E ele culmina na revolta contra o senhorio de Cristo, que se dará nos dias do milênio, tá? Mais especificamente, encerrando ali a batalha de Gog e Magog. No entanto, nós vemos que o triunfo de Cristo, ele se dá pelo menos em 4 níveis, por assim dizer. O primeiro nível do triunfo de Cristo, eu considero esse primeiro nível na cruz, porque ali nós vemos a vitória de Jesus sobre o pecado, tá? E essa vitória foi em nosso favor. E o segundo nível que eu vejo ali é no inferno, aonde nós vemos a vitória de Cristo sobre Satanás. O terceiro nível foi no mundo, tá? Será no mundo, será na batalha do Armagedon, com a vitória de Cristo sobre aqueles que se levantarem contra o seu governo no milênio. E o quarto nível é na eternidade, lá no trono branco, com a vitória sobre todos aqueles que vão se levantar contra o senhorio e o governo de Cristo, tá? E ali serão derrotados mais uma vez para a honra e para a glória do nome do Senhor. São pessoas que, infelizmente, tá? Apesar de
ouvirem a palavra do Evangelho, não quiseram a redenção, tá? E agora vão receber, infelizmente, a justa sentença, a sentença de perdição. Ouça isso e não se assuste aqui com o que eu vou dizer, tá? Não tenha medo dessa gente quando chegar nessa época. E por que você fala isso, tá? Porque essas pessoas foram dadas todas as oportunidades para serem salvos. Mas, infelizmente, eles resolveram escarnecer da oportunidade e daqueles que lhes davam a oportunidade. E isso lhes custará a eternidade. Me chama a atenção o que diz Hebreus capítulo 9 e versículo 28. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque esse é um assunto interessante. O que diz lá? A Bíblia diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Meus irmãos, o texto de Hebreus 9 e 28, ele resume o que pretendo analisar aqui. A primeira vinda de Jesus, ela foi sem dúvida alguma uma oferta, pois o texto esclarece isso usando a palavra oferecendo-se. Ou seja, o sacrifício e morte de Cristo, tá? Como resultado da sua primeira vinda, foi um ato voluntário de Jesus. E sendo assim, jamais devemos pensar que foi um ato obrigatório, pois pensar que Jesus teve que passar por isso, porque era a sua obrigação, é errado, pois Jesus não tinha obrigação, por assim dizer, nenhuma de pagar pelo nosso erro e nem quitar a dívida que era nossa. A dívida pertencia a nós, a dívida era nossa, tá? Mas ele pagou esse preço. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus ofereceu sua vida em sacrifício para tirar o pecado de muitos, tá? Esta é a segunda parte do texto, e ela me chama a atenção. O autor dessa epístola, ele não disse que o sacrifício era universal, pois se assim fosse, ele teria dito tirar o pecado de todos, tá? Pelo contrário, ele escreveu a palavra muitos e não todos, tá? Todos, para tirar da mente, tá, das pessoas aquela ideia de universalismo da salvação, tá? No final Deus vai dar um jeito e vai salvar todo mundo. Não, a Bíblia não diz isso, tá? Eu tenho uma notícia para te dar, tá? Nem todos serão salvos, tá? A hora do ajuste de contas, no fim chegará. E será no grande trono branco. Lembre-se disso, tá? Os que se opõem a Cristo, a sua igreja, a Israel, nação eleita por Deus, por fim terão uma, entre aspas, recompensa. E serão lançados, sim, no lago de fogo que arde como fogo e enxofre, como está escrito lá em Apocalipse 21 e versículo de número 8. O alerta que fica bem claro para nós é o seguinte: os opositores de Cristo terão sua recompensa, tá? E não haverá inocentes no lago de fogo. Não vai ter inocente lá não. Tá lá, infelizmente, todas aquelas pessoas que abriram mão, desdenharam de Cristo, elas vão pagar uma consequência duríssima por causa disso. Sim. O item 1.3 da revista diz assim: o reinado do Filho de Deus. Este reinado hoje é estabelecido, tá, primordialmente no nosso coração, na nossa vida, na igreja. Mas depois do arrebatamento da igreja, tá, da grande tribulação, da batalha do Armagedon, lá no milênio, esse reinado será estabelecido em todas as nações da terra. E por um tempo essas nações irão aceitar esse reinado. Mas por fim, quando Satanás for solto depois do milênio, ele sairá a enganar as nações da terra, como diz Apocalipse capítulo 20, versículos de número 7 até o versículo de número 15. E verdade seja dita, tá? O que me chama a atenção é que quem não é de Deus, mais dia menos dia, se rebela contra o senhorio de Cristo. Tá? Infelizmente, tá? Não tem como esconder, mesmo dentro das igrejas, por assim dizer, nós vamos ver que tem pessoas que são joios, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus te chamou para ser trigo, amém. Deus te chamou para ser bênção, Deus te chamou para que você possa ouvir a trombeta do arrebatamento. E Salmos nos fala disso, nos fala de um Jesus que vai vir resgatar a sua igreja. Aleluia. Eu, mano. Que maravilha, que lições edificantes apenas no nosso tópico 1. No tópico 2, nós continuamos aí falando sobre o sofrimento do Messias. Interessante o pastor Paulo falando, parece que nós estamos nos aproximando mesmo da volta de Jesus, né? Os sinais parece que ficam cada vez mais claros, inclusive parece que o nosso cristianismo verdadeiro tem sido despertado com respeito a essa revolta contra o ungido que Jesus sofria, e a igreja também parece que, como na igreja primitiva, tem sofrido certas perseguições
para que os cristãos verdadeiros se revelem, de forma que nem todos serão salvos, como muito bem o Senhor nos ensinou, mas apenas aqueles eleitos, né? Aqueles que verdadeiramente se arrependeram. E a boa notícia é que Cristo triunfará, como já triunfou, na verdade, desde a cruz do Calvário. Glória a Que Deus. maravilha, que lições Deixa eu preciosas. fazer um pequeno adendo aqui. Pois não, né? pastor. Se alguém não gosta de você, não é que não vai gostar só da sua cabeça, não gosta do corpo todo, não gosta de você como um todo. Ei, nós somos o corpo de Cristo. Amém. Se alguém se levanta contra Cristo, obrigatoriamente acaba se levantando contra nós. Mas graças a Deus, escute essa aí, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Eita, Aleluia. glória! Glória a Deus. Aleluia. No tópico 2 nós temos mais lições ainda preciosas, em que nós trataremos principalmente o Salmo de número 22 sobre o sofrimento do Messias. Não é isso, pastor Simar? Que isso. Você que nos ouve, abre sua Bíblia aí no Salmo 22, que será muito importante para nós. A minha já está aberta aqui para compartilharmos nesta manhã. E o Salmo 22, como o pastor Acre já disse, que é a base do tópico 2. E o tópico 2 está dividido em 2.1, ponto 2 e ponto 3. O tópico 2.1 vai falar sobre esse sofrimento do Messias, mas baseado no seu abandono. Sim. E o 2.2 vai tratar sobre a zombaria e o desprezo. E o 2.3, a parte triunfante. Então é esse segmento que a gente vai adotar, seguindo o comentarista e mais com algumas coisas interessantes para nós. E é interessante que esse salmo, como Davi escreveu, a época torna-se de 1000 anos antes do ocorrido com Jesus. E de Jesus para cá, 1000 e uns pouquinhos. Então nós estamos a uma distância de 2000 e poucos anos acerca deste tópico. Olha que interessante e que serve para nós esse ensinamento de hoje, esse ensinamento para nós, para você que nos ouve. Esse 2.1 que vai falar sobre essa parte fundamental que é do abandono e trazer aqui para os irmãos que existem duas linhas de raciocínio acerca desse abandono. Uma determinada linha vai dizer que Jesus, quando ele vai falar na língua original dele, que é no aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, né, que é Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo dali, uns vão dizer que naquele momento Jesus realmente sentiu-se abandonado. Ele, quando viu que estavam os seus discípulos, ficaram se afastados, os demais estavam zombando, então ele estava achando que realmente estava abandonado. A outra linha de raciocínio qual é? Que não, Jesus ele não sentiu-se abandonado, ele apenas olhou para o salmo, o saltério e proferiu essas palavras. Por quê? A maioria sendo judaica, que isso é um ensino importante, o judaísmo entende o seguinte: o que ele estava aguardando para um rei, para um líder, que seria um líder combatente, voltado para a parte militar, para juntar o povo, para tomar aquela cidade e conduzir como fosse um exército. E naquele momento da cruz, Jesus estava dizendo para aqueles que estavam ali zombando dele, dizendo que não. Ele sofreu por causa daqueles que estavam, inclusive, zombando. Então, ele estava trazendo um ensino importante para eles naquele momento. E aí eu digo para você, qual é a linha de raciocínio que a gente vai seguir? O meu entendimento, a gente junta os dois num só. Que tanto era que Jesus estava dando uma lição e um ensinamento para todos aqueles que estavam ali, mas também sentindo a dor do pecado que caía sobre os seus ombros, registrado inclusive em Isaías capítulo 53, que quando, assim, para nós, dentro da igreja, a gente é como se fosse o evangelho veterotestamentário, né? Que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, né? E isso é interessante nesse abandono, que eu separei aqui o seguinte, não houve resposta, porque Cristo estava tomando o lugar de cada pecador, perdido em suas culpas, recaindo sobre ele a punição divina, registrado lá em João 1,29, quando ele vai dizer assim, quando ele olha para Jesus e fala assim, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que tira pecado de cada um de nós. Tirou nós recebemos Jesus como nosso Salvador. E é esse abandono quando nós olhamos para o Salmo 22, que quando a gente pega e transforma o Salmo nele todo assim, olhando de cá para cá, a gente pode dividir ele em duas partes.
A primeira é do verso 1 ao 21, que ele vai falar sobre a parte dolorosa de Jesus. E do 23 ao 31 vai falar sobre a parte triunfante de Jesus. Olha só, embora que seja um salmo de sofredor, mas nesse salmo de sofrimento, a gente vê um Jesus triunfante. Aquele que o apóstolo Pedro vai falar, aquele que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que Tiago vai reforçar. E o apóstolo Paulo, então, foi o que mais citou essa parte do Jesus triunfante, que sofreu sim, mas foi triunfante para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. E aí, quando a gente parte para o 2.2, ele vai trazer algo interessante da zombaria e do desprezo, que ele vai falar sobre, mas eu sou verme. Quando a gente para analisar esse salmo, que é um salmo de Davi, muitos podem falar assim, engraçado, né? Davi está falando isso tudo, mas quando parte para a literatura, Davi, ele não sofreu aquelas consequências que está registrado no salmo. As suas vestes não foram arrancadas, ele não foi transpassado, e até porque na época dele, ele nem sabia. Inclusive, foi uma dificuldade da Septuaginta trazer essa palavra transpassado para a própria Bíblia, porque não tinha esse entendimento ainda como é que ia fazer essa tradução. Mas olha só que interessante, naquela época, nessa tradução, trouxeram essa palavra que hoje chega até nós e nós entendemos. Por quê? Nós temos todo o Novo Testamento e mais o entendimento do que Jesus sofreu. Então, Jesus, ali esse salmo falando sobre verme, está dizendo que, o que é um verme? Quando a gente olha, quando a gente passa em algum lugar, estaria um verme, é algo que é desprezível. Jesus, naquele momento, estava também se sentindo assim, mas ele sabia que naquele momento ele estava sendo também vencedor. Aleluia. Porque o doutor Salmo fala assim, o meu Senhor disse ao meu Senhor. Quer dizer que o Senhor, dizendo para o Senhor que estava em figura humana, que despiu da sua glória para estar entre nós, entre os homens. Olha só que algo importante, interessante. Mas quando nós falamos isso, e como é que nós entendemos isso? Apenas pela fé e quando nós enxergamos o retrato de Jesus no Salmo 22. Porque se nós lermos o Salmo 22 e não enxergarmos o Cristo sofredor, eu não estou reconhecendo o Jesus da cruz. Quem vai tratar sobre um retrato da cruz? Maia Perlman vai tratar sobre isso. Kidney vai tratar sobre isso. Chambre vai falar sobre isso. Então, quando a gente pega a literatura, vários vão tratar desse mesmo assunto do Salmo 22. Olha que coisa interessante, Paulo Martins. Com certeza. Ó, pastor Abert, olha só que coisa interessante para nós, no momento que nós vivemos, né, a gente não queria citar, mas, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, uns podem achar ruim, outros podem achar que não é tão ruim assim, mas o que nós achamos como igreja? É um momento de se manifestar a glória do Senhor. E é quando ele vai tratar, então, no 2.3, que ele vai falar que nenhum disso, olha só, ele vai falar que não foi abandono, não foi zombaria, não foi o desprezo que impediu dele fazer a sua missão. Qual era a sua missão? Se manifestar ao mundo. E eu coloquei aqui o seguinte, que ele vai falar assim, a meus irmãos declararei o teu nome. E no Novo Testamento, o apóstolo vai trazer um outro entendimento, um mesmo entendimento também. Eu não chamo mais amigo, mas sim de irmãos. E olha só que coisa interessante, ele cumpriu a sua missão. Então, olha bem, cada pessoa que se converte é resultado da sua obra expiatória na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, quando é que nós nos identificamos com Jesus? Olhando para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós nos identificamos com a majestade futura, porque ele morreu, ressuscitou, está à destra do Todo-Poderoso e vai retornar para buscar a tua igreja, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. É Glória isso, a pastor Deus. Abert. Que maravilha. Olha só que coisa interessante para nós. Nós partimos do Salmo 22, de algo que era do abandono e desprezo, e chegamos na parte triunfal de Cristo Jesus para a sua igreja. Aleluia. Que momento importante. Motivador, né, pastor? Motivador nesse momento que nós vivemos. Então serve para você que está em casa, esse momento motivador. Não olhe como um pessimista, mas olhe como algo que é motivador para nós, porque Jesus vai voltar para cada um de nós.
Aleluia, que maravilha. Pastores, parece também que essa lição nos ensina alguns tópicos importantes. Parece que os salmos também eles têm um caráter apologético muito forte, né, de defesa da fé. No primeiro tópico o senhor falou contra o universalismo. E agora no tópico 2, através dessas lições, parece que a palavra de Deus também combate o tal chamado evangelho triunfalista, que prega que o crente não pode sofrer, que o crente não pode sofrer tribulações, e se esquecem que o nosso Cristo triunfante, antes de triunfar, ele foi o servo sofredor. Mas ele entendia plenamente, e nós devemos entender também nessa manhã, né, que as tribulações em um crente, elas têm um propósito específico, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5. Portanto, a mensagem realmente é muito motivadora para nós, meus irmãos, porque o servo sofredor, ele também é o Senhor, o Rei dos Reis, triunfante, cuja vitória já começou na cruz do Calvário, como nós aprendemos com o pastor Paulo Martins. O tópico 3 ainda está recheado de lições edificantes para nossas vidas, e o título é o seguinte: Dócil Real e os Salmos Missionários. Nós demos um enfoque aos salmos messiânicos, e agora também há essa subdivisão dos salmos, falando sobre os salmos missionários. E o tópico 1 fala a respeito do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E aqui nós temos uma questão interessante para os nossos pastores e teólogos tratarem conosco, porque parece-nos que Melquisedeque é um termo controverso na Bíblia Sagrada, não é, pastor? Alguns dizem que é uma teofania. O que seria essa ordem de Melquisedeque? Para algumas pessoas, né, tem muitas visões. Sim. Né? Para algumas pessoas é uma teofania, mas eu gostaria de abrir um parêntese aqui bem interessante. Tá? Pois não. Jesus não é e nem nunca foi Melquisedeque. Tá? Melquisedeque ele foi uma figura de Cristo. Assim como Moisés foi uma figura de Cristo, sendo libertador. Assim como Josué foi uma figura de Cristo, sendo um conquistador. Assim como Davi foi uma figura de Cristo, sendo rei. Como Salomão foi uma figura de Cristo, sendo sábio. Melquisedeque foi uma figura de Cristo, mostrando o sacerdócio e o rei ao mesmo tempo. Tá? Que era uma coisa do tempo dos cananeus, né, que dominava aquela região. Nós estamos voltando lá para Gênesis, se não me engano, 14 ali, tá? Gênesis 14, estamos voltando bem lá atrás, tá? Então, ainda não existia a nação de Israel. Israel, na verdade, não existia nem... Só estava no coração de Deus a nação de Israel e no desejo de Abrão, que não tinha nem filho ainda. Tá? Quando isso vai acontecer, porque esse episódio se dá quando Ló é preso, eles vão atrás de... como é que é o nome do rei? Querdolaomé, tá? E ele vai pegar... Ló vai pegar os despojos, trazer de volta, libertar Sodoma, tá? Gomorra e mais os outros 5 reis que estavam ali, e ele traz e encontra com Melquisedeque. Tá? E esse momento que ele aparece ali, ele era na verdade rei e sacerdote em Jerusalém, tá? Que é a Jerusalém que nós conhecemos, de acordo com o Salmo 76, que vai falar alguma coisa. Então isso é interessante. Tá? Agora, em momento algum, Melquisedeque, porque algumas pessoas podem achar, se Melquisedeque ele era Cristo naquela época, hoje Jesus seria a encarnação de Melquisedeque. Não, longe disso. Isso é simplesmente um absurdo de pensar. Tá? Então ele é o quê? Ele era uma figura de Cristo. Tá, que foi muito bem usado pelo apóstolo Paulo, tá, e por outros, tá, para poder colocar de forma bem clara que Cristo exerce como é que eu posso dizer, um sacerdócio pleno, onde ele ao mesmo tempo é rei, tá, e ao mesmo tempo é sacerdote que intercede por nós. Não é isso, pastor? O que você acha? Maravilha. Corrobora com as palavras do pastor Paulo Martins, é isso mesmo. Naquela época, o rei ele existia essa dupla função. Né? Ele caía sobre ele. Como na época do Império Romano também, o imperador ele era chamado Imperador Augustus porque ele recebia aquela divindade. Naquela época também não era diferente. Sim. Só que o que acontece, também como prefigura todas essas tipologias, e o apóstolo Paulo vai fazer muito certo isso, esse Melquisedeque, que era Deus de paz, Deus de justiça, vai prefigurar para Cristo essa mesma situação. Por quê? Houve a necessidade de transferência de sacerdócio. Então, a mudança de sacerdócio, como era Melquisedeque, houve essa transferência para Cristo. Sim. Por quê? A mesma coisa dos sacrifícios. Porque os sacerdotes iam lá, faziam vários sacrifícios e tinham que sempre renovar esse pacto. Com Cristo, não. Foi uma vez só sacrifício. Deus, e a mesma coisa como sacerdote.
houve essa transferência para ele, Sim. e é por isso que é prefigurado essa figura de Melquisedeque para Cristo. Entendi. Então é muito mais importante saber o significado de Melquisedeque, né, o que ele representava, do que quem ele era em si. Isso. Não é isso? Sim, é porque- Esse que é o enfoque. Até porque o Melquisedeque histórico, ele é complicado de você identificar. É, Porque não tem registro não do tem pai, registro. de mãe, tá? Por isso que a não Bíblia tem, diz, tá? isso. Sem genealogia, tá? Sim. E tem mais detalhe, alguns, principalmente escritores hebreus, eles acreditam que ele possa ter sido uma figura de Sete, tá? Mas não há nenhum respaldo que nos leve a que ele era Sete. Porque aquilo que a Bíblia não fala, nós nos calamos. Exatamente. Porque senão- Não dá para especular. Agora, uma coisa dá para reconhecer, tá? Paulo vai usar esse movimento justamente para tirar o sacerdócio de Arão. Tá? Ou seja, ele vai voltar lá onde que é o pai da nação, que reconhece Melquisedeque. Então Melquisedeque era uma figura conhecida, e ao mesmo tempo, você fala da importância para a gente do brilho de Cristo que tem que haver em nós. Deus, Tá? verdade. O brilho de Deus estava sobre Abrão, na época ainda não era Abraão. Por quê? Melquisedeque ele vai olhar em Abrão e vai chegar para abençoar Abrão. Ou seja, ele reconhece o brilho de Deus na vida de Abrão. Irmãos, coisa boa, tá? É nós termos o brilho de Deus na nossa vida. E Abrão, ele tem esse brilho, tá? Por outro lado, ele reconhece a autoridade de Melquisedeque. Tá? Ele reconhece, tá, que ali estava verdadeiramente um homem de Deus. E aí chama para nós a responsabilidade de reconhecermos nos nossos líderes homens de Deus, pessoas que têm comunhão com Deus, que têm intimidade com Deus, pessoas que buscam ao Senhor, tá? Pessoas que intercedem em nosso favor. Aí isso nos fala da importância de sabermos honrarmos os nossos pastores, os nossos líderes de mocidade, de departamento, líder da CIB, de sabermos honrar essas pessoas que muitas vezes estão ali, ó, com o joelho no chão, intercedendo por nós, para que nós possamos viver uma vida abençoada. Amém. Tá? Então, é interessante a gente abordar essa questão também, porque houve um reconhecimento duplo. Não só Abrão reconhece Melquisedeque, tá? Como também Melquisedeque vai reconhecer em Abrão um homem de Deus. Maravilha. E olha só coisa Verdade. interessante. Como é registrado que ele era sacerdote em Salém, que virou Jerusalém, e olha só que interessante o que Jerusalém significa para o povo de Israel e o que vai significar Jerusalém no futuro. Olha só. Olha só, o sacerdócio que prefigura Melquisedeque para Cristo e de onde ele era o que vai prefigurar no futuro essa mesma região. Maravilha. Então, assim, tem muito Interessante. ensinamento ali para a gente explorar e edificar o nosso conhecimento acerca dessa figura, Sim. Melquisedeque, né, para Cristo, e é bom que o apóstolo Paulo registrou isso, porque se ele não tivesse registrado, imagina a dúvida hoje que ia acontecer sobre, né, essa figura de Sim. Melquisedeque. Então, o pastor Paulo Martins foi muito feliz na hora que ele falou de tirar um pouco de cena a figura da tribo de Levi, né, que na verdade o sacerdote vinha por ali de Arão, tribo de Levi, e aí Melquisedeque, que não era fora disso, veio Cristo, que também era fora disso. Sim, olha só. Que interessante. Então, a Realmente. Bíblia ela vai se interligando até chegar na figura de Cristo, que é universal para todos nós. Maravilha, perfeito. Agora, o que eu acho interessante também é como você aí de casa, meu irmão, tem a capacidade de faltar à escola bíblica dominical. Olha, tenho certeza que só sobre Melquisedeque você teve lições maravilhosíssimas que você talvez nunca tivesse refletido sobre. Não falte à escola dominical. Valorize a maior escola teológica do mundo, que é a escola bíblica dominical, para que você continue sendo edificado pelos nossos mestres aqui. O tópico 3.1, portanto, falou sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, não é isso? E o tópico 3.2 fala a respeito dos salmos missionários, não é? Então é interessante que nós aprendemos o significado de Melquisedeque, o propósito de se falar sobre Melquisedeque aqui nos salmos, os nossos pastores muito bem explanaram. Interessante que Melquisedeque representa o sacerdócio, né, e o reinado de Cristo, e hoje nós também somos chamados de geração eleita, sacerdócio real. Olha que maravilha. Então parece-nos que traz também uma responsabilidade para nós. E aqui que entram os salmos missionários, não é verdade? Verdade. E o comentarista vai trazer os dois salmos, 67 e 117. E é interessante que a gente também tem que voltar um pouco lá atrás, né? Sim. Porque assim, o que Deus diz para Abraão assim? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
praticamente a gente pode pegar tipo, essa tipologia e transferir para o salmo missionário, que transfere para Cristo, dizendo que em Cristo você é bendito por meio de... Olha só que coisa interessante. Então, os salmos missionários, e aí a literatura também cristã, eles vão tratar, praticamente, a gente vai buscar, eles não vão fugir muito, não vai encontrar muita diferença, praticamente o que um cita de um salmo, o outro também vai citar, o contexto é praticamente quase que parecido, uns se completam, e esse salmo missionário, quando a gente faz essa leitura aqui e transfere para a igreja atual, nós olhamos aquela figura de cada um de nós, a importância que nós temos de passar para aquele que não conhece a Cristo sobre o Cristo. Porque o pastor Alves falou do triunfalismo, do universalismo, porque às vezes quer colocar sempre uma capacidade sobre o ser humano, que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas o que nós podemos fazer e dar um passo adiante se o Senhor não for conosco? Então essa parte dos salmos missionários nos traz esse entendimento, dizendo que eu preciso do Espírito Santo para nos conduzir, para me conduzir, e isso que está aqui serve dizer o seguinte, que aquilo que Cristo fez naquela época, que transpassou todo esse período, o tempo todo, e olha que a igreja passou por muitos problemas durante essa trajetória, mas a igreja chega hoje, a gente não pode entrar nesse mérito se ela está melhor ou pior do que há 500 mil anos atrás, mas só que a igreja, ela segue a sua trajetória. A trajetória de pregar a palavra genuína, de dar o ensino genuíno de acordo com as sagradas escrituras. E a cada momento que nós utilizamos a nossa fala para aquele que não conhece a Cristo, para o pecador, e ele venha se arrepender, nós estamos também fazendo uso da parte missionária, independente se é no salmo missionário ou se é em outra palavra, mas como falando dos salmos missionários, que prefigura Cristo, sim, nós utilizamos essa figura de Cristo para trazer o pecador para ele. O que o senhor acha, Paulo? Olha, indo nessa linha, nós podemos observar que somos o corpo de Cristo. Sim. Então, se somos o corpo de Cristo, e verdadeiramente somos, tá? Nós trazemos a responsabilidade de sermos luz para o mundo, de sermos sal para o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus chamou você para que em você pessoas sejam benditas, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam alcançadas. Acredito que é disso que você está falando. Tá? Você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de, assim como Abraão, termos o brilho de Deus na nossa vida, termos o brilho do Espírito na nossa vida, de sermos luz nesse mundo e de fazermos a diferença. Às vezes a gente gosta de passar a responsabilidade para o pastor. Não, essa responsabilidade aí com o pastor Herbert, essa responsabilidade aí com o pastor Simar. Não, Jesus chamou você, meu amado, para ser uma bênção. Jesus chamou você para fazer a diferença. Jesus chamou você para ser sal da terra, luz do mundo. Tá? É a igreja, como corpo de Cristo, que ganha almas. Somos nós que somos as mãos de Jesus na terra. Os pés de Cristo estão caminhando por essa terra. E aonde estão? Estão aí, na tua casa. Olha o teu pezinho aí. Ó. Você é os pés de Cristo, você é o corpo de Cristo. Aleluia. Você é o instrumento abençoador de Deus na terra. Então não tenha medo, se alguém chegar na sua casa e pedir oração, não tenha medo de estender as tuas mãos, porque os sinais vão de acompanhar aqueles que crerem. Tuas mãos são abençoadas. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para ganhar almas. Você foi chamado para fazer a diferença. Aí, te anima aí, meu amado. Em nome de Jesus. Se você está em casa, você pode dar um glória a Deus, teu vizinho não vai ouvir, não. Tá? Você foi chamado para ser bênção, para fazer a diferença. Às vezes nós nos esquecemos, a gente quer passar a responsabilidade para o outro. Verdade. Mas bem disse o pastor Simar aqui, essa responsabilidade está sobre nós. E na verdade não é uma responsabilidade, não, é um privilégio. Tá? É um privilégio ser chamado de cristão, ou seja, ser o exemplo vivo de Cristo na terra. É isso que você foi chamado para ser. Glória vamos lá, pastor Edson. Vamos lá. Olha só que coisa interessante, ainda desse 3.2. Sim. O Salmo 67.1, a revista traz esse 67, eu vou citar o verso 1. O salmista pede a bênção divina para a nação a fim de espalhar as novas de salvação. Glória a Deus. Olha só. Verdade. Pedir a bênção para a nação, pedir a bênção para a igreja, para espalhar as novas de salvação. Olha só que coisa interessante. Isso mostra que não era uma exclusividade de Israel.
Sim. Porque tem muita gente que olha para o Velho Testamento e imagina, tá, que o compromisso de Deus no Velho Testamento era com Israel. Era não. só ligado com Isso. eles, né? Não, esse salmo ele mostra claramente, tá, a responsabilidade que Israel tinha de ser luz para o mundo, de ser bênção para o mundo. Essa responsabilidade, meu amado, hoje está sobre você, está sobre mim, porque a igreja de Cristo hoje tem essa responsabilidade de ser luz para o mundo, de ser bênção para o mundo. E é o que o apóstolo Paulo vai, vamos dizer assim, ratificar isso lá em 2 Coríntios. Vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. Você é o embaixador, você é uma embaixadora. Representante de Cristo na terra. Que isso sirva um exemplo favorável para nós, para levar Amém. as boas de salvação como representante de Cristo aqui na terra. Amém. Para garantir ainda mais a nossa responsabilidade enquanto missionários, olha o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos nós conhecemos de cor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok, agora o interessante, pastores, é o seguinte: a fim, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que maravilha, nós fomos escolhidos, somos sacerdócio real, mas também cabe a nós a responsabilidade Exatamente. Não é para se de encher de pregar o pompa, eu evangelho. sou o cara. Não, Eu sou não era escolhido, não, né? era aí. Eu sou o Tem centro uma do coração de responsabilidade. A responsabilidade, tá, é justamente essa, de levar o evangelho, tá, de alcançar. Quantas almas nós ganhamos esse ano para Jesus? Ixi, você apertou agora, olha. Mas é uma realidade, meus amados. Tá? Quantas almas? Para quem você pregou o evangelho esse ano? E muitos colocam a desculpa, talvez, no Covid-19, né? Ah, pastor, não posso sair de casa, estou de sempre tem uma quarentena. desculpa, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tá? Um dia, meu amado, você vai estar diante de Jesus e aí não vai adiantar dar desculpa. Então aproveita. Você não pode mudar os dias que passaram, mas você pode, a partir de hoje, sair ganhando alma aonde você estiver. Seja no trabalho, ganha na alma, faculdade, aonde você estiver. sábio é. Verdade. Glória a Deus. Amém. Ganha alma e sábio é. Inclusive, meus irmãos, aproveite para fazer missões agora. Você pode fazer missões compartilhando esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possível, para que muitos sejam alcançados pela poderosa palavra de Deus. Já nos encaminhando para o final, infelizmente, né, temos o tópico 3.3, que todos os povos louvem ao Senhor. Pastores, nós já vimos que o livro dos Salmos, né, é bastante rico. Temos salmos messiânicos, salmos missionários, não é isso? E muitos acreditam que os salmos são apenas louvores. Eles são de fato canções, poemas, mas eles têm um conteúdo muito mais profundo do que isso, né? Mas agora parece-nos que vamos adentrar aos objetivos dos salmos, né, que eram louvar ao Senhor, que todos os povos louvem ao Senhor. O que o tópico 3.3 tem a nos edificar, pastor? Meu amado, no momento em que entendemos quem somos, tá? Entendemos o que somos, de onde viemos, tá? E o que nos aguarda na eternidade, não tem como o homem, este ser, tá, que é como uma brisa que passa, né, por esse mundo, não render louvor àquele que o criou. Não tem como, tá? Deus, ele nos viu errar, se compadeceu de nós, tá? Nos resgatou e, melhor, ele nos convida a estar com ele eternamente, tá? Os salmos, eles vão nos mostrar esses pontos, eles vão nos trazer à memória isso, tá? E eu gosto daqueles termos que dizem o seguinte: só o tolo, tá, não louva ao Senhor. Só o tolo, tá, não entende quem é. Só o tolo não entende de onde veio e para onde vai. Mas se você não é um tolo, use a sua razão, a sua inteligência, a sua alma, o seu coração. E se você usar essas coisas, você vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o louvará. Ninguém jamais, em tempo algum, tá, vai fazer por você aquilo que Jesus já fez por você. Nós não merecíamos o seu perdão, mas ainda assim, meu amado, ele nos perdoou. Nós não merecíamos a sua misericórdia, mas ela nos alcançou. Meu amado, não tem coisa melhor do que ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. A verdade é que ele morreu para nos fazer viver, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele, na verdade, foi feito pecado para nos fazer justos. Ele, como é que eu posso dizer, se tornou fraco para nos fazer fortes, tá? Nós estávamos enfraquecidos, debilitados por causa do pecado. Ele sofreu vergonha para nos dar glória, porque Jesus foi crucificado nu.
Tá? Ele passou aquela vergonha para que a glória de Deus viesse sobre a nossa vida, para que nós não fôssemos envergonhados naquela cruz. Ele foi ao inferno para poder nos levar para o céu, porque nós é que estávamos destinados ao inferno, mas a graça nos alcançou, aleluia. Ele foi feito doente para que a cura pudesse chegar até nós, tá? E ele foi tirado da presença de Deus para nos fazer bem-vindos lá, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, quem deseja ser bem-vindo lá na glória, ele louva o Senhor. Ele tem prazer, não é, pastor Simar? Você tem prazer de adorar, de bem dizer. Os salmos vão mostrar isso, tá? Vão mostrar que a nação de Israel reconhecia o que? A grandeza daquele que era o seu Redentor, daquele que era o seu Salvador. Pastor Simar, me fala um pouquinho do seu entendimento. Eu quero trazer algo interessante para a igreja atual, Sim. porque quando a gente fala de louvor, e aí está esse Salmo 117, que está na revista, e é um dos salmos Halelca de louvor, ele fala, porque a soberanidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. A verdade do Senhor é para sempre. Por que eu quero trazer esse ensinamento para nós na manhã de hoje? Porque quando a gente fala de louvor, né, que já foi dito nesta manhã, é nos entronizarmos ao Todo-Poderoso, nós adorarmos o Senhor, elevarmos o nosso entendimento, nossa voz, nosso coração, nossa mente para Ele. Só que muitas das vezes não é o que a gente tem visto em boa parte das igrejas, que às vezes você vê nas letras que não está adorando ao Senhor. A letra está adorando o ser humano. Aquela letra que às vezes não teve nem a capacidade de fazer uma boa escolha. Distorção da adoração. Sim. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas estão até com as mãos levantadas, achando que estão adorando ao Senhor, mas estão falando outras coisas que não tem nada a ver com o louvor bíblico. Meu Deus. E esse é um cuidado, e eu chamo a atenção para você, que é musicista, você que trabalha no louvor da igreja, você que é responsável pela parte musical da igreja, esse cuidado de antes de trazer para a congregação louvar, observar a letra. Se aquela letra é uma letra bíblica, se está adorando ao Todo-Poderoso, se está adorando ao Senhor, porque às vezes nós não vimos isso, né? Em muitos locais, né? Então isso é algo importante para nós, dessa adoração, desse louvor ao Senhor. Então, o que o pastor Paulo Martins disse, eu assino embaixo, ratifico, e isso é uma verdade, e temos sempre a atenção e cuidado com isso. E outro cuidado também é achar que nós louvamos somente na igreja. Não, eu só louvo na igreja, quando vou para a igreja vou louvar, vou para a igreja para louvar. Não, nós louvamos o tempo todo. Sim. O tempo Né? todo. Porque quando a gente pega o saltério ele traz poemas, louvores, mas de várias circunstâncias. Sim. Então eu louvo quando eu estou mal, eu louvo quando eu estou doente, eu louvo quando estou em angústia, mas eu louvo também quando eu recebo bênção, quando eu estou alegre, quando eu recebo uma recompensa, quando eu sou promovido no meu trabalho. Amém. Eu louvo ao Senhor em todas as circunstâncias. É difícil? Não estou falando aqui que é fácil, porque às vezes passamos por dificuldades e aí, às vezes, mas o irmão está falando que é fácil louvar da dificuldade. É difícil. É difícil porque às vezes nós nos ajoelhamos e nada sai dos nossos lábios. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós nesses momentos de dificuldade. Glória a Então, Deus. isso é algo importante para nós também nesta manhã. Saber adorar e louvar ao Senhor de forma bíblica, de acordo com a sua palavra. Amém. Uma vez, me permite abrir um Pois não. parênteses aqui, porque eu acho que é interessante nesse momento. Conversando com um amigo, filósofo, ele falou, Deus tem a necessidade dessa adoração? Na verdade, meu amado, Deus não tem a necessidade da adoração. A adoração faz bem para nós. Exato. Às vezes, Deus é carente de adoração. Não, não. Ele nos criou. Tudo que nós podemos oferecer para Ele é porque Ele nos deu. Quando você oferece uma adoração, não é que você está criando a adoração, não. Você está criando aquilo que Ele te deu para você criar. Então, Deus não tem a carência da adoração, mas a adoração faz bem a nós. Tá? Quando nós adoramos, tá? As coisas mudam primeiro dentro de nós. Tá? A nossa mentalidade, a nossa maneira de enxergar as coisas, ela começa a mudar.
E Deus nos abençoa. Tá? Por quê? Porque a adoração ela começa primeiro a abençoar a nossa vida. Deus não tem necessidade da sua adoração. Tá? Ele não tem necessidade do seu incenso. Não. Tá? Mas quando você adora, você é abençoado. Tá? As coisas começam a mudar dentro de você. A tua própria maneira de ver determinadas circunstâncias começa a mudar no momento que você começa a adorar. Porque você começa a entender que maior é aquele que está contigo do que o teu problema. Tá? Maior é aquele que te dá força do que aquele que se levanta contra ti. Você começa a entender, tá, que em Cristo você foi chamado para ser mais do que vencedor. Tá? Independente da angústia, do sofrimento que você esteja passando. Tá? Isso faz com que as coisas mudem dentro de nós. Tá? E é uma coisa extraordinária da adoração. Às vezes as pessoas pensam, Deus precisa de adoração. Não, meu irmão, Deus não precisa de nada nosso, não. Tá? Ele nos deu essa capacidade, por quê? Porque ela é bênção para nós mesmos. Então adore ao Senhor, tá? Alegre-se ao Senhor, tá? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre ao amanhecer. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, já estamos nos encaminhando para o final da nossa lição de número 2. Olha só que tópico lindo. O pastor Ocimar nos relembrou que louvor e adoração não são apenas um momento no culto. Louvor e adoração é mais um estilo de vida do cristão que deve ser praticado em todas as circunstâncias, sejam de dificuldades, ou seja, também na bonança. Aprendemos com o pastor Paulo também que o nosso Deus não é um Deus carente. Eu me lembro, inclusive, pastores, do desenho Hércules, né, que falava sobre os deuses gregos do Olimpo, e o interessante é que os deuses ficavam fracos à medida que o povo deixava de adorar. E aí, à medida que o povo, né, ficava mais racionalista e não adoravam os deuses gregos, eles iam ficando, né, e o desenho ilustrava isso muito bem, ficavam raquíticos, né, porque eles de fato precisavam da adoração para se autossustentar. E o nosso Deus é um Deus soberano, e como nós muito bem aprendemos, ele não carece da nossa adoração. Nós é que precisamos adorá-lo, porque quando reconhecemos a sua soberania e o adoramos em espírito e em verdade, nós mesmos é que somos transformados. E eu acredito que o Senhor falou muito ao seu coração através da nossa lição de número 2. Olha o que diz a conclusão da nossa revista. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Amém? Pastor Ocimar, por favor, deixe uma palavra de bênção aos nossos irmãos. Logo em seguida, pastor Paulo Martins, também ore nos abençoando. Amém. Para você que nos ouve nesta manhã, eu separei algo interessante aqui para nós. Assim, ó. A cruz de Cristo foi a cura caríssima que revela a gravidade do estado da enfermidade espiritual. Estávamos enfermos como ser humano, mas aprove a Deus enviar o teu Filho amado Jesus Cristo para redimir nossos pecados. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós temos que nos enxergar ali, mas enxergar assim, os nossos pecados nos ombros de Cristo, e sabendo que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. E nós aguardamos esse belo dia, aquele grande dia redentor do arrebatamento da igreja. Fique com esta palavra e com esta orientação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pastor glória Paulo. a Deus. Meus irmãos, é tempo de apreciarmos e de nos apossarmos do que Deus fez por nós em Cristo. Você disse muito bem, pastor. Tá? Pois, através de Cristo, nós estamos vivendo, tá, o início de um novo tempo, de uma nova criatura, criada para a glória de Deus. E agora é chegado o tempo de nós valorizarmos o que significa ser membro do corpo de Cristo, de valorizarmos a posição na qual Ele nos colocou e a autoridade que Ele nos deu, até mesmo pelo uso do seu nome. Meus amados, quando Ele venceu o pecado, não foi apenas a vitória dele sobre o pecado, foi a nossa vitória sobre o pecado. Tá? Quando Ele venceu a doença, não foi apenas a vitória dele sobre a doença, foi a nossa vitória. Tá? Quando Ele venceu Satanás, não foi apenas a vitória dele sobre Satanás, até porque Jesus não precisava vencer Satanás, Ele não precisava provar nada para ninguém, mas Ele venceu por nós, porque o objetivo de Jesus não era vencer o inferno, não era vencer Satanás, era te alcançar,
era me alcançar. Os salmos mostram isso e a própria missão de Jesus mostra isso. O desejo dele, a visão dele não era alcançar aquela geração, era alcançar nossa geração. Amém. E as gerações que estão por vir, se nós não formos a geração do arrebatamento. Entenda aqui o que eu vou dizer, tá? Com muita clareza. Nós agora reinamos como reis no reino da vida, por meio de Cristo. Romanos capítulo de número 5 e 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só, a saber Adão, tá? A morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É por isso que fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Amém. Esse reino não é apenas na eternidade, não, meu amado, tá? Você tem a capacidade de interceder, de orar, de ser bênção, de abençoar. Jesus chamou você para viver um evangelho que faz diferença nesse mundo. Ouça isso, nós não precisamos lutar, tá? Para ter fé naquilo que a Bíblia diz que já é nosso, aquilo que a Bíblia diz que já nos pertence. Sendo assim, eu quero convidar você, meu amado, a entender e a crer, tá? No Deus da Bíblia, a sair muitas vezes da posição da mesmice, da posição de coitadinho, da posição de sofredor, de pecador, de enfermo, de doente, para ocupar o seu lugar na redenção que há em Cristo Jesus. Pois hoje, nele e por ele, você é chamado, aleluia, para ser uma nova criatura. Ei, amado, olha coisa boa, nós fomos chamados para sermos nova criatura. Hoje, nele e por ele, você que vivia em derrota e em fracasso, é chamado para ser mais do que vencedor. Ei, toma posse disso aí, você foi chamado para ser mais do que vencedor. Hoje, nele e por ele, tá? O sofrimento que assolava a sua vida chega ao fim. Por quê? Porque nele há liberdade, nele há paz, aleluia. Ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz. É a sua, pastor, é a sua, é a minha paz, aleluia. Amém. Hoje, nele, por ele, tá? Nós que éramos dominados pelo pecado, hoje livres estamos. É por isso que podemos dizer, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa melhor do que ser livre pelo Senhor, tá? E Jesus, ele cumpriu a missão. Tá? Ele pagou o preço que eu não tinha condições de pagar, que você não tinha condições de pagar, tá? Mas ele fez isso por amor a mim, por amor a você, tá? Então, aleluia, levante a tua cabeça, dê glória ao Senhor, entenda o que ele fez para você e viva o melhor de Deus na sua vida. Vamos orar, pastor? Vamos orar, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez temos aqui, Pai, o grande privilégio de podermos estar em Tua santa presença. Pai, e é no nome do Senhor Jesus de Nazaré que estamos em Tua presença. E te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor nos permita não só entender a missão de Cristo, não só entender o que Ele fez por nós, não só entender o alto preço que Ele pagou por nós, mas a vivermos os benefícios dessa redenção. Meu Deus, se há alguém em casa, nos assistindo, enfermo, meu Deus, Pai, eu lhe peço no nome do Senhor Jesus, que haja cura na vida dessa pessoa, Pai, que toda enfermidade, que todo laço seja cortado, quebrado, despedaçado, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, deixa a vida dessa pessoa agora, no nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que nos sara, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, como ministro desse evangelho por sua graça, nós ministramos bênção. Meu Deus, se está alguém angustiado por estar preso em casa, por causa desse momento, ó Deus querido e santo, de pandemia que estamos vivendo, pessoas angustiadas, Pai, que haja nesse momento, ó Deus querido e santo, do teu bálsamo sobre a vida do teu filho. Meu Deus, tira da ideia dessa pessoa pensamentos de suicídio, tira da ideia dessa pessoa pensamentos, ó Deus, dizendo que o mundo vai se acabar. Não, a nossa vitória está em Cristo Jesus, aleluia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas está escrito, tu és aquele que nos guarda. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir, Senhor, que nós possamos não apenas entender a missão de Cristo, mas viver a missão de Cristo em nossas vidas. E é com essa palavra, Pai, que eu te peço que a tua bênção, que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia seja liberada em favor das nossas vidas, na vida do meu irmão e da nossa irmã que nos acompanha. É o que oramos, pedimos e já lhe agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus.
Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e também de nos acompanhar nas mídias sociais, no Instagram, @catedralbaleia, e também no Facebook, Catedral Baleia. Lá você vai ficar por dentro de toda a nossa programação online. Nós agradecemos a Deus e louvamos a Ele pela vida do pastor Paulo Martins. Muito obrigado, pastor, pela disponibilidade e pelas essas lições maravilhosas. Muito obrigado, pastor Ocimar, também pela sua disponibilidade, pelo carinho e pelo ensino. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. E você aí na sua casa, receba também um abraço do nosso pastor presidente, João Adair, da nossa pastora Kátia Pains e também do superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical, pastor Josué Melo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, para a lição de número 3, em que nós aprenderemos sobre o Supremo Pastor. Nós te aguardamos na próxima semana. Um forte abraço.